Vocês lembram que a gente falou em alguns temas passados sobre culpa? Lembram da culpa, do medo, tudo isso? Então vamos lá. É importante a gente ter em mente, para falar isso, o seguinte. Todos nós temos lá o nosso self, que é o nosso Deus interior, o nosso espírito, que é o nosso verdadeiro eu, né? Por isso que o nome é self, o si mesmo, que tem lá suas potências, e o nosso querido ego, que precisa conscientizar isso. Esse ego a gente também chama de um complexo de eu. Ou seja, o que é um complexo de eu? São aquelas informações que a gente julga peculiar, né, que teoricamente nos definem. Não nos definem, tentam nos definir. Foi, gente? Mais ou menos isso. Beleza, então. Então, vamos daqui. O que acontece quando a gente está falando, por exemplo, eu vou pegar aqui da depressão, que eu acho que é o melhor da gente fazer. Quando nós estamos no nosso processo educacional, na cultura, na sociedade, muitas das qualidades que a gente vai manifestar aqui e que a gente começa a manifestar, por exemplo, né, na nossa vida, quando a gente é criança e aquelas coisas e tais, muitas dessas características são castradas. Como assim castradas? Né? Não pode, é feio. Eu estava lendo aqui uma coisa muito curiosa. Aliás, homens, esse livro é para vocês hoje. Hoje eu estou muito masculina. Estou trabalhando o lado masculino para vocês. Tem um livro ótimo que é... deixa eu pegar aqui o nome, porque nem eu sei direito, mas é ótimo. Entendeu? Aqui. Lembra que eu falei para vocês da Deus e a mulher? Temos aqui também os deuses e os homens. Mulheres é legal, tá? Homens é maravilhoso, é fantástico. Ele vai falar dos nossos arquétipos, né? Então, vamos lá. Então, se nós temos, por exemplo, eu estava lendo ali, por exemplo, um homem que tem um arquétipo de Hades. O homem que tem um arquétipo de Hades, ele é no mundo interior, ele é solitário, ele é na dele, ele prefere a companhia dele próprio, ele gosta de ficar... Oi? O livro é O Homem e os Deuses, da Jian Shinoda Bolen. O Homem e os Deuses. Bota para a câmera ver para gravar. Aqui, gente, dá um foco, dá um foco. Foi? Isso é bom para você namorar, para você pegar a gente, entendeu? Pegar a gente direito, entendeu? Porque você pega um Zeus, tem que ser a Hera. Pega um Hades, tem que ser a Perséfone. Pega um Ares, tem que ser a Afrodite. Isso é bom para você dar uma rebolada. E é bom também, entendeu? Porque a gente conhece aspectos nós. A mulher vai conhecer um pouquinho do ânimo, mas o homem vai conhecer um pouquinho do eu. E na hora que você conhece um pouquinho do eu, meu bem, é aí que começa o bafão. Por quê? Porque, vamos dar um exemplo. Um homem que tem um arquétipo de Hades, como a gente já falou aqui, né, por exemplo, das qualidades, o Hades, que é o deus do inferno, né, que a gente fala, deus do submundo, é aquele homem mais quieto, introvertido, que é mais, que ele gosta da companhia dele próprio, entendeu? Não é social, parece omisso, e por aí vão N características. Se ele encarna numa família onde o pai dele espera, né, o pai dele é um Zeus, já é aquele cara que gosta de poder, gosta da família, né, do almoço, gosta de mandar. Se ele tem um filho que é o oposto dele, o que acontece com essa criança? Primeira coisa que ela recebe informação é: querido, tudo bom, mas no seu caso, você não é aceito no mundo. O seu eu não é aceito no mundo. Então, já começa uma pressão que vem de fora para esse ego e que vai fazer com que, né, a gente... Lembra que eu falei para vocês? Esse desenho eu coloquei aqui. É como se fôssemos nós, nosso complexo de eu, e tudo aquilo que a gente vai introjetando, que é mãe, pai, sociedade, irmãos, etc., e que essas coisas vão pensando a gente, e a gente vai se sentindo oprimido aqui dentro quando a gente não tem autoconhecimento. Vocês lembram disso, gente? Eu estou falando árabe. Obrigada, tá? Então, o que acontece? Tem que falar comigo hoje que eu estou carente. Vamos lá. Então, o que acontece aqui? Quando a gente tem essas castrações, essas repressões que vêm da educação, principalmente, da sociedade, da cultura e da própria experiência do indivíduo com esses outros aspectos, aspectos nossos são reprimidos. Aspectos nossos são reprimidos ou nós não conseguimos tomar conta deles, tomar contato com eles. O que acontece? É natural que quando você precisar tomar contato com essa situação, você desenvolva uma depressão.
Como assim? A depressão, para a gente, é uma coisa maravilhosa, então, que puxa o ser para dentro de si, para ele ver o que balacobaco que está acontecendo aqui, que coisas foram essas castradas que ele não está colocando para fora. E é por isso que a vida perde sentido, porque ele vai perdendo eu. Ele não vai conseguindo manifestar o seu próprio eu. Ele vai entrando na melancolia, na tristeza, na apatia, tudo perde o sentido, ele vai ficando, né, cansado, ele vai ficando desinteressado, vai ficando mais em casa, vai ficando mais introspectivo. Então, a depressão, ela vem literalmente, tá? Eu pensei numa coisa meio estranha, mas eu vou dispensei agora. Mas ela vem de uma responsabilidade, por isso que eu falei da culpa, tá? Que a gente deve ter conosco mesmo e que nós não somos educados para ter. Lembra que eu falei que responsabilidade era responder com habilidade? Quando a gente não é preparado, porque a nossa educação não faz isso, tá? Não prepara a gente para o autoconhecimento, ela prepara a gente para ser engenheiro, ser advogado, ser psicólogo, ser sei lá o quê. Né? Ela não prepara a gente para ter autoconhecimento. Quando a gente não tem essa via de autoconhecimento, o que acontece? A gente não responde com habilidade a certas coisas que vão, né, começar a aparecer aqui no nosso inconsciente e vão aparecer na nossa vida como situações embaraçosas, como pessoas estranhas, como fenômenos, como sei lá o que vai acontecer aqui, de coisas que a gente tem que trabalhar dentro da gente. Então, a depressão é o primeiro sintoma que acontece. Quando a pessoa realmente não tem esse conhecimento e a coisa começa a ficar crônica, ou seja, quando esses fatores, tá, externos são extremamente agressivos, é o que a gente chama de depressão crônica. A pessoa ela não consegue ter o mínimo de pertencimento, ela não consegue se reconhecer mais em nada. Mas o que gera a depressão é o que a gente chama da culpa, que é inconsciente ou consciente, né? E muitas das vezes, as pessoas vão achar que a depressão pode vir, por exemplo, de uma situação negativa que aconteceu. Ah, perdi o emprego e entrei em depressão. Cara, depressão, a pessoa que chega numa certa idade e fala, estou deprimido, ela já vem formando essa depressão, ó, há muito tempo. Porque são aspectos dela que ela foi fazendo assim, isso não, isso não, isso não. A depressão é quando a sombra toma o indivíduo. Por isso que ele fica literalmente no reino da sombra. Tudo fica cinzento, tudo fica sombrio, porque ele é tomado por aquelas situações que ele deveria trabalhar e ele não consegue trabalhar. Então, a energia psíquica dele, em vez de agir aqui, ela se regride e ela vem para cá. E aí a pessoa tem a necessidade de dormir, tem o cansaço, a preguiça e por aí vai. Foi, gente? Alguma pergunta sobre depressão? Espera. Lógico, porque, olha só, quando a gente fala de desequilíbrio químico, que é gerado pela depressão, a gente não pode esquecer que o desequilíbrio químico é consequência do estado psíquico da criatura. Entendeu? E tem um monte de desequilíbrio químico. Você quer ver como é que a gente trabalha com depressão? Eu falei aqui para vocês, na aula passada, né, que a gente aprende as coisas e constrói uma cadeia de dopamina, certo? A dopamina, ao mesmo tempo que ela constrói a cadeia, ela destrói outras que não estão sendo utilizadas para construir aquela cadeia. Se eu sou um ser que aprendo a me castrar, viver numa mesma injunção, eu crio efetivamente aquela cadeia de dopamina. Eu deixo de sintetizar serotonina, por exemplo, né, e outros neurotransmissores muito importantes. Inclusive, eu fico reforçando aquela cadeia que eu tenho. Por isso que os nossos queridos antidepressivos, eles deixam a pessoa meio abobada. Por quê? Porque você para com aquela cadeia. Vai pensar diferente, né? Só que pensar diferente sem uma psicoterapia é muito complicado, porque a pessoa, quando ela entra em depressão, se você perguntar para ela, você está em depressão por quê? Normalmente ela vai dizer, não sei. Não sei, aconteceu, de repente eu fiquei assim. E, na verdade, não é. Por isso que, para a gente pegar a depressão, a gente tem que olhar lá atrás, prevendo como é que aquilo foi surgindo, como é que aquele estado foi se criando, como é que a constelação familiar da pessoa. É muito importante a constelação familiar, é muito importante, não é que a causa venha de fora, não é isso, mas é que se eu tenho que, e, gente, e é assim que para Deus funciona, se eu tenho que desenvolver, por exemplo, a raiva, a energia ativa da defesa, eu não vou estar numa família todos de bom, eu vou estar numa família que de alguma maneira me cutuca para eu poder botar para fora. É exatamente assim que funciona. Foi, gente?
A depressão sempre causa ansiedade. Só que a ansiedade que a depressão causa é angústia. Por que angústia? Porque é a ansiedade sem causa. Por isso, porque a gente acabou de falar. Bicho? Ai, aí não me pergunta que eu vou entrar numa seara que eu não quero entrar. Daqui a pouco eu te respondo. Entendeu? Em off aqui. Tem alguém que fez uma pergunta lá. Pode, pode. A ansiedade, olha só como a ansiedade e a depressão estão muito coligadas. Lembra que eu falei para vocês que o sinônimo de ansiedade era a necessidade de vir a ser? Cara, o que a depressão está falando para o indivíduo? Para de se boicotar. E faça você vir a ser. Só que eu te trago aqui no seu mundo interior para você não poder se distrair com nada que está ali fora, nada. Você não vai poder se distrair com o passarinho, com o teu trabalho, com o teu relacionamento, tudo. Eu fiz você perder o interesse em tudo. Vem para cá e começa a se cutucar. Entendeu? Então está muito correlacionado. O que a Joana quis dizer com a depressão sendo, sei lá, tal, eu não lembro dessa frase, eu sei que ela fala que é um dos estágios primitivos do ser. Porque o foco da criatura é o ego. Perceba que ela não tem ideia, né, a pessoa que tem depressão, ela não tem ideia do cérebro. Eu vou pegar esse, tá? Oi. Ah, gente, esse foi. Né? Aí arrebenta o fio. Ah, que maravilha, né, gente? Que a pessoa, quando ela é zicada, né? Mas vamos lá. Aí vamos dar aqui o exemplo. Por que é isso? Porque a pessoa, ela não tem ideia dessa parte dela. Então, ela fica centrada no ego. É um estado de egoísmo. Egoísmo não é você não emprestar nada para um coleguinha, não. Egoísmo é você centrar e ficar focado no seu umbigo. É aquele estado que a gente fala onde a pessoa, eu não consigo, eu não sei, eu não posso. E ela toma isso por conta da visão dela que ela tem do ego, do complexo de eu dela. Entendeu? Por isso que é um estado primitivo, que a gente chama. Entendeu? A primeira profissão que a gente escolhe na vida não é do nosso eu. É do nosso ego. A primeira profissão que a gente escolhe tem muito a ver com a nossa família, com a educação que a gente recebe, com a identificação de grupo que a gente vai fazendo, que não tem nada a ver com a vocação real. Por isso que muitas das pessoas, a maioria delas, tem a crise da meia-idade. Né? Quando chega na meia-idade, começa a ter aquela coisa, não sei porquê, não sei o que está acontecendo. Culpa que a gente deu a aula, a gente falou que a culpa na verdade, é a necessidade da gente ter responsabilidade. Quando a gente não teve responsabilidade, o que vem é a culpa, entendeu? Quando eu não respondi com habilidade, o que vem é a culpa. Quando eu não fui capaz de suportar essas injunções todas, e aí eu vou falar para vocês, mas a culpa é de quem? Gente, a culpa é da minha família de ter, às vezes, me deixado com situações negativas, de ter me castrado? Não. Por quê? É aquilo que eu falo para vocês. Pensem numa pessoa que vocês odeiam. Não odeio ninguém. Deixa de ser hipócrita. Tem uma pessoa que você não gosta, pelo amor de Deus. Sempre tem aquele chato, né? Aquela pessoa mala, aquele vizinho sebento. Sempre tem alguém que você fala, né? Não curto. Pode ser um ex também, gente. Ex é mais fácil, né? Pensa num ex que é imediato, entendeu? Pensou no ex, vem a cara do demônio. Agora, pensa na mãe desse ex. Ela gosta do demônio. E você não. Cara, você vê o demo, a mãe vê um anjo. Quem tá certo? Obrigada, ninguém tá certo, né? Porque cada um vê aquilo que está dentro de si. Então, se eu tenho um filho onde eu reprimo alguma coisa nele, aquela repressão que eu faço no meu filho serve para ele poder tomar contato com aquilo e para eu poder tomar contato com aquilo também. Então, os males vêm para o bem. Foi, gente? Vamos lá. Depressão matamos. Vamos pegar aqui fobia e síndrome do pânico, tá? A gente vai falar do medo. E para eu falar do medo para vocês, eu tenho que recorrer à culpa. Por quê? Esse livro que eu falei para vocês, que é demoníaco, que é o Conflitos Existenciais, que é um livro bem tranquilo de você ler. Quando você começa a ler lá, preguiça, e a Joana vai falar da preguiça e de culpas inconscientes. Você lê a raiva vai falar de culpas inconscientes. Você lê o medo vai falar de culpas inconscientes. Você lê a ansiedade vai falar de culpas inconscientes. Dá um ódio que você chega a querer logo na culpa. Você vai ler a culpa vai falar de um medo que você não conhece.
Senhor, seria isso um uruboros, né? A cobra que come o próprio rabo? Não estou entendendo, né? Vamos tentar explicar. Essa caneta aqui está... Cris, estou jogando fora. Pronto. Vamos lá. Olha só. Quando a gente fala da culpa, a culpa, quando você tem culpa, você tem raiva contra si mesmo, certo? Por alguma coisa que você fez e que você não se sentiu bem com aquilo, certo? Ou que você foi, enfim. Ou você tem culpa pelo que você é, ou pelo que você não consegue ser, ou que pelo que você deveria ser e não consegue, ou pelo que você, né, pode e não faz, ou que você fez e não poderia ou não deveria, ou, enfim, por aí vai. E tudo isso, a culpa vem acompanhada sempre de um medo. Medo de repetir, medo de não dar conta, medo de não conseguir transpor, medo de não conseguir transcender, ir além daquela situação, medo de que alguém descubra, medo de você mesmo descobrir a bagaça que está dentro de você, entendeu? Medo de se autoaceitar, de se auto-perdoar. Então, culpa e medo, gente, é um negocinho que tem o quê? Um caso de amor, tá? Onde tem um, tem outro. É tipo Iraci e Clóvis, né, gente? Onde está Iraci, está Clóvis. Onde está Clóvis, está Iraci. Que dá uma diabetes isso, mas é isso, tá? Então, vamos lá. É muita doideira. Então, quando você tem essa culpa, mas precisa se trabalhar, mas tem medo, você vai desenvolver o que a gente chama de síndrome do pânico, que é promovido por uma ansiedade. A sensação é de morte. A sensação é como se você fosse morrer, o que é literalmente isso. Porque para eu vencer a síndrome do pânico, o que é que eu tenho que aprender a fazer? Morrer. Como assim morrer? Me jogar do penhasco? Né? Me jogar em frente ao trem? Não. Morrer para aquilo que você pensa que você é. Lembra que eu acabei de desenhar aqui? Falei que o seu ego, o seu complexo de eu, aprende coisas que você... Lembra da sombra quando a gente deu a aula? Eu sou e eu não sou? Então, se eu tenho, por exemplo, uma situação, vamos supor, né, que eu seja uma pessoa que a vida inteira, eu fui a vida inteira, já contei para vocês aqui o caso do guarda-chuva, não vou me expor novamente, tá? Caso você não lembre, sinto muito, tá no YouTube, tá? Mas lá em casa, vocês não lembram, né, gente? Que eu vou falar do guarda-chuva. O guarda-chuva que eu fui um dia andar com meu pai na rua, e aí estava chovendo, a gente foi comprar pão e alugar uma fita de videocassete. E aí fomos com o guarda-chuva, feliz da vida. Aí a gente estava voltando, tinha um poste, né, um muro, e meu pai, ele não precisava falar nada, porque eu não era uma pessoa ignorante, mas ele falou, e aí me deu uma certa coisa. Né? Ele olhou para trás e falou assim, vira o guarda-chuva. Virou o guarda-chuva para passar, e passou. Quando ele falou vira o guarda-chuva, eu entalei. Aí ele falou, vira o guarda-chuva. Eu comecei a rodar o guarda-chuva assim. Aí ele fez assim, ó. Ele ficou me olhando com uma cara, ele só enfiou a mão assim no guarda-chuva, virou, falou, meu Deus, né? E me tirou. A partir daquele dia, ele fala assim para mim, filha, você é boa para algumas coisas. Para certas coisas não dá. Por exemplo, você é boa para ler um livro, você é boa para falar. Agora, você não é boa, se eu pedir para você, vai lá e compra um limão. Você não vê o limão. Entendeu? Um dia ele mandou eu comprar tomate, eu voltei com caqui. Voltei com caqui. Falei, que eu achei essa caixinha aqui de tomate. Pai, ela também, tá vendo? Eu falei, isso é caqui. Aí são tomates, não é caqui. Aí foi uma discussão leve, quando ele fez eu provar, e eu não gostei de caqui por conta disso, era caqui. Né? Enfim. E depois ele falava, quer que eu bote isso na pizza? Eu falava, não. Né? Que pizza de caqui deve ser muito ruim. Mas, enfim. Então, a gente vai aprendendo certas coisas. Imagina no dia que eu fui prestar vestibular, como é que foi? Porque como é que eu vou fazer uma conta se eu não consigo comprar tomate? Se eu não consigo rodar o guarda-chuva, né? Rodar eu consigo virar. Né? Então, foi todo um processo, meu bem, para passar no vestibular. Foi quase um parto transcendental, entendeu? Quando eu passei, nas casas explodimos tudo. Né? Mas não que eu tinha aquela questão da burrice, mas a gente ficava no eu não sou. Se eu tivesse muito medo de ser testada por culpa inconsciente, pela noção de eu que eu faço, cara, o medo toma conta de mim
e eu sou tomada pela síndrome do pânico, certo? E aí eu preciso morrer por quê? Porque enquanto eu não morrer para essa divisão tosca que eu faço, para descobrir que, na verdade, eu não sou esse complexo de eu sou tudo, eu sou o self, enquanto eu não fizer isso e não achar o outro lado dentro de mim, ou seja, a coragem, né, seja lá o que for que esteja pedindo, eu não saio da síndrome do pânico. Eu continuo ali, e é um medo generalizado. Por quê? Porque o que acontece na síndrome do pânico? Quando a gente fala de medo generalizado, é o seguinte, tá? A gente está falando de condicionamento, né? E aí o condicionamento, eu vou falar aqui para vocês como é que funciona. Todo mundo já passou por isso. Todo mundo já comeu uma comida no restaurante, que depois você ficou 3 anos lembrando daquela comida, porque você ficou 2 dias no trono, sentado. Você, a comida e você. Ou você foi parar no CTI, teve uma infecção, né, intestinal, um troço no estômago. Todo mundo já passou por aquele momento. Se eu virar para você, por exemplo, se o seu momento foi a Parmê, não estou fazendo marketing negativo, tá, gente? Mas só estou dizendo um fato, que às vezes acontece, né? Que eu já tenho 3 pessoas que eu conheço que foram na Parmê e que deram piriri. Mas, enfim, aqui teve piriri na Parmê. Você vai lá na Parmê, você pega a pizza de mussarela e óleo, quer dizer, a pizza de mussarela, né? Quando você come a pizza de mussarela, você vai ter uma pequena desinteria, né? Aí, no dia seguinte, alguém vira para você e fala, né? Daqui a um mês, pô, vamos na Parmê? Não sobe aquele revertério? Não vem aquele refluxo doce, né? Aquela memória... Mas eu engoli, entendeu? Aí você vira para a pessoa e fala, prefiro uma Madiana, prefiro o braço, prefiro prefiro o McDonald's, senhor, mas isso não, né? Isso é reflexo condicionado. Como assim? Você aprendeu, porque na hora que você sente aquele refluxo, você não está comendo a pizza e você não está enjoado de verdade. Vou dar um exemplo meu aqui, outro condicionamento. Quando eu fui assaltada, quer dizer, eu não fui assaltada, eu fiz a caridade para o bandido, literalmente, tá? Literalmente, porque o cara entrou, falou, é um assalto, e tudo, dá o dinheiro. Aí eu peguei minhas notinhas, embolei assim, botei assim pro alto, ele pegou o do cara do meu lado, da frente, não pegou o meu. Aí eu cutuquei, falei, senhor olhou para trás, falei, aqui, senhor, muito obrigado, minha filha, vai com Deus, né? Foi literalmente assim. E aí que eu fiquei com medo, depois ele fala, que a caloria não me deu nada, pá, 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 né? Eu falei, melhor dar, né, gente? Vai que ele esquece, que faz depois a contabilidade. E aí eu achei melhor dar. E aí foi tenso, gente, foi, porque a minha mãe ainda queria matar depois que eu falei para ela, você viu, Cristiane, você é muito burra. Eu falei, não, mas eu sou esperta, eu fugi da bala, entendeu? Tive que fazer todo um borogodó. Mas, enfim, depois daquele dia, e como é que foi o assalto? E estava o senhor sentado no primeiro banco, daqui a pouco ele tira uma pistolinha pequenininha e fala, toca no cobrador, levanta, vai até o cobrador e fala, isso é um pequeno assalto, né? Vira para todo mundo, esse aqui é um assalto, ninguém vai se machucar, é só dar o que tem. Né? Você imagina, né? Que coisa densa. E aí, a partir daquele dia, qualquer coisa que levantasse, fosse para perto do cobrador, fosse uma pessoa, um pônei, um anão, um poodle, uma entidade, eu já achava que era assalto, né? Eu já pegava, meu Deus, né? Isso é um reflexo condicionado. O que é isso, gente? É um medo que condicionou. A pessoa que tem a síndrome do pânico, ela condicionou o medo para alguma coisa que a gente não sabe o que é. Que é um bolo. O que é generalizado? Por que é parcial generalizado? Eu poderia ter um condicionamento parcial. Só pessoas de blusa vermelha que levantem, homens carecas que vão até o cobrador. Mas não, o meu foi geral, foi qualquer coisa. Entendeu? Então, a mesma coisa. Para a pessoa da síndrome do pânico, é qualquer coisa que saia do eu sou, ou do eu posso, ou que vai gerar para ela uma necessidade dela morrer para aquela ideia que ela tem, para nascer de uma forma diferente. Foi? Obrigada, que te tire do controle. Sim, sim, sim. Cara, perfeito. Tá ligado com controle? Totalmente. Tá, gente? Totalmente. Foi? A fobia não é muito diferente disso, tá? Fobia também fala pra gente de um medo, tá? Só que ela vai falar de um medo específico. E esse medo específico é uma projeção que a gente faz em cima daquele troço, tá? Como assim uma projeção em cima daquele troço? Tem um exemplo que eu não gosto muito de dar, mas eu vou dar. Vamos supor que na sua vida passada você foi quem? Tutankhamon, tá? Você foi Tuti, aqui você. Tuti, Tutankhamon, @Tuti, que você tem o Instagram, né? Você foi Tutankhamon
e você, sei lá, vamos supor que Tutankhamon foi enterrado vivo. Tudo bem que não foi, eu sei da história do Tutankhamon, mas eu estou querendo dar um exemplo, tá, gente? Isso daqui não é pessoa culturada, não. Então, Tutankhamon foi lá, enterrado vivo, não sei o quê. Quando ele acorda, ele pouco mumificado, né, um pouco embolado, um pouco sem visões, dentro de uma pequena caixinha, sentindo uma sensação horrível de claustrofobia. Toda vez que ele entrar hoje, ele encarna aqui, o nome dele não é mais Tuti, o nome dele é Thomas Tutankhamon, né? Ele encarna aqui como Thomas e ele vai entrar no elevador. O que ele vai sentir? Fobia, entendeu? Ou seja, quando você tem uma situação, tá? Onde você é exposto. Por exemplo, a pessoa que tem fobia social, né? A pessoa que tem fobia social, ela tem fobia de se expor. Provavelmente, muito provavelmente, isso vem lá de casa, né? Quando ele foi se expor, ou expor os seus sentimentos, ou expor quem ele é, mamãe e papai viraram para ele e falaram o quê? Não, palhaço, para com isso, não sei o quê, é errado. E você vai desenvolvendo aquele medo de não ser aceito, né? Você vai desenvolvendo aquela sensação de que está todo mundo falando de mim, está todo mundo, né? Você vai criar uma fobia, e a fobia te paralisa. Foi, gente? Mas tudo isso tem uma simbologia muito específica. Por quê? Porque seja lá se eu tenho uma fobia, eu tenho medo de me expor. Cara, no fundo, o que eu tenho medo? Mas se eu não sou aceito, é porque eu tenho medo de quem? De mim mesmo. Cara, olha que doideira. Mas tudo está arquetipicamente ligado, quando a gente fala dos símbolos, tá? E a gente vai encontrando não só essas doenças, muito também na mitologia, né? Nos contos, a gente vai vendo, né? A gente vê, por exemplo, tem um herói, que é Jasão. Jasão era depressivo. Né? Quem é Jasão? Dane-se, né? Estou boiando. Quem é Jasão? Seu tio, senhora? Né? Jasão era depressivo. Jasão depressivo. Né? Não, gente. Né? Jasão era um herói da mitologia que tinha necessidade de conquistar. Para fora, para fora, para fora, o tempo todo. Então, ele conquistava o negócio, aí, tá, conquistei agora, o que eu vou fazer? Vou em outro, e pronto, agora conquistei, o que foi? Entendeu? Oi? É tipo um Dom Juan. Se o medo condicionado é consciente. Não, ele é inconsciente. Por quê? Vou explicar o que é o medo condicionado. Deixa eu explicar o que é condicionamento. Eu vou explicar o que é condicionamento, que fica mais fácil. Vamos lá. A gente tem dois tipos de condicionamento, tá, gente? Um condicionamento é o que a gente chama de condicionamento clássico, que é o seguinte. Quem que descobriu isso? Foi um fisiologista que não tinha PN para fazer, entendeu? Ele resolveu fazer o quê? Ele simplesmente cortou a boca de um cachorrinho, anestesiado, cortou, tá? Botou ali um contador de saliva e ele queria saber, é Pavlov o nome dele, vocês podem rezar e mandar uruca para ele, tá? Ele queria saber quanto que o cachorro salivava quando ele estava comendo. Só que como é que era o experimento? Ele estava no laboratório, ele entrava no laboratório, tocava um sinetinho, o cachorro, né, opa. E aí ele pegava, mostrava o bife pro cachorro e dava o bife pro cachorro, o cachorro comia o bife, era aquela coisa louca, ótimo. O que começou a acontecer com o desgraçado do cachorro? Toda vez que entrava alguém no laboratório, sem tocar sineta, ele já babava. Por quê? Ele sabia que ele ia ganhar um negócio. Então, o que é isso? É um estímulo, tá? Que deveria ter uma reação X, né? Que vou botar assim, a reação normal. Por exemplo, se entrar aqui, por exemplo, Brad Pitt, vocês vão salivar? Não sei, né, gente? Brad Pitt, não sei. Mas se entrar aqui, por exemplo, né, o seu pai, você vai salivar? Ah, pai. Não, né? Mas se entrar aqui, por exemplo, né, se eu pegar ali os brigadeiros do Jimmy, só o Jimmy falar, o que é isso, Jimmy? Brigadeiro, eu já babei aqui internamente, entendeu? Já salivei, já pensei, que gostoso. Né? Ou seja, quando eu vejo alguma coisa, o estímulo deveria ser, tocou o sineta, é você olhar atenção. O que, né, entrou alguém aqui, você vai olhar atenção. O que estava acontecendo? Um outro estímulo, que era a carne, que era para gerar salivação, o condicionamento estava acontecendo isso. O estímulo que era entrar alguém estava gerando isso aqui. Ou seja, um estímulo que né, que deveria ter uma resposta inata, cria uma outra resposta que também é inata, que eu não controlo. Eu não posso controlar saliva. Né? Saliva agora, eu não posso. Como eu não posso controlar o medo.
Ah, o que eu vou ter aqui? Viu uma barata, o que eu vou ter, né, mãe? Ah, deixa eu ver, alegria não, riso não, êxtase não, que pânico, né? A gente não faz isso, simplesmente o troço toma, fica a loucura louca e a gente tá. Entendeu? Então, o medo então não é consciente, é inconsciente. Mas aqui a gente gosta de magia, tá? E sedução e essas coisas todas. Quando isso acontece, Jung não para aqui, tá? Os behavioristas param aqui e falam, vamos descondicionar você. Aí eles vão, né, igual rato, vão dando outro estímulo para você, para você descondicionar. Isso aqui funciona para quem é adicto. Né? Esse tipo de terapia funciona para quem é adicto, é ótimo. Porque o cara fuma maconha, você descondiciona ele, quando ele pega a maconha, ele já não consegue mais fumar, porque ele criou um estímulo negativo para aquilo. Então, aí você está pensando assim, meu filho em casa, né, gente? O que eu vou fazer com a criança? Né? Ele vai ver só, estou brincando, tá, gente? Pelo amor de Deus. Né? Dá até o medo, né, gente? Né? Enfim, vamos lá. E isso aqui é um tipo de condicionamento, tá? A gente que é junguiano, a gente vai para além disso. A gente vai, se esse estímulo gerou, né, esse estímulo, né, essa resposta inata, aí tem, entendeu? E aí a gente vai para o simbólico, aquilo tudo que eu falei para vocês. Né? Salivação, vai lembrar, aí, cara, aí é coisa de... quer ver? Não está aqui a criatura. Mas é igual interpretar sonho. Não é uma coisa muito... né, Carol? Né? A gente conta um sonho, a pessoa vem e conta um sonho que é natural, e eu interpreto o sonho dela como se fosse alguma coisa completamente alienígena, que não tem nada a ver com nada que ela pergunta. Mas faz todo sentido, né? Mas é muito estranho, né? De um cachorro apenas que aparece no sonho significa, então, que meu pai me ama e que vamos ser... Né? É muito doido, é mais ou menos assim. Pra gente significa, tá? Você que também é do espírito do mal. E tem um outro tipo de condicionamento, que é o condicionamento que a gente chama, que é o condicionado. O que é isso? É você ensinar, é o cachorro, né? O cachorro, quando você vai adestrar, você fala, senta e dá um biscoitinho para ele, senta, dá um biscoitinho para ele, senta, dá um biscoitinho para ele. Aí ele vai aprender que quando você fala, senta, ele senta para ganhar um biscoitinho. Até um dia que não tem o quê? Pegadinha do glu-glu, né? Vai ganhar você, entendeu? Até o dia que você não dava o biscoito pro cachorro, desgraçado. Mas ele dá uma sentada, porque pode vir um biscoito. É aquilo que a gente faz com nossos filhos. Né? Foi bom na escola? Te dou um presente. Foi de novo, né? Não faça isso, que você vai vir, né? Seu filho vai bem na escola só para ganhar presente. Mas, por exemplo, né? Fez um ano legal, te dou um negócio. Não fez, arranca uma perna. A criança ela vai aprendendo, né? Conforme ela vai perdendo os membros, que ela deve ir bem na escola. Entendeu? Mas isso é condicionado, isso é condicionamento, entendeu? Então, o medo, quando você condiciona algum troço ao medo, a resposta que é medo, você está aqui. Na fobia e na síndrome do pânico. Foi, gente? Depressão, suicídio, tá? Lembra que eu falei aqui para vocês um tempinho que a depressão é a criatura que está focada no ego? Porque assim, a visão dela é o ego, ela não consegue sair para além do ego. E como o ego dela foi muito ferido, foi muito machucado, muito castrado, ela entra em depressão. O suicídio, a gente não chama, é como se fosse uma consequência. Eu não sei o que fazer mais, entendeu? A minha dor é imensa, eu tenho vontade de morrer porque já estão me matando, eu já me sinto morrendo, então eu crio o gatilho. Só que o suicídio para a gente já é um ato psicótico. Porque é uma pulsão de morte absurda, né? Você ir contrário a todos os seus instintos de sobrevivência. Mas está muito correlacionado. Muito correlacionado. Depressão e suicídio. Aliás, toda pessoa que se suicida tem a 100% de certeza que se ela não tiver nenhum outro tipo de problema, né, psicológico, a depressão é uma das causas, com certeza. E o que leva ao suicídio, gente, é a falta de sentido existencial, tá? Como assim sentido existencial? Vou dar um exemplo aqui, e eu acho que a gente está num momento muito bom a sua pergunta, porque a gente está vivendo uma coisa meio tensa, né? Principalmente entre os jovens, que isso é uma repetição também de um arquétipo, né? Que a gente viveu isso na época de Goethe, quando ele escreve lá, né, o romance dele que os jovens se matam, e a gente está vivendo agora com esse negócio da baleia azul, do não sei o quê, tá uma onda meio esquisita. Né? E tem muitos jovens de muita pouca idade, 12 anos, né, 11 anos, 9 anos, que já estão manifestando essa vontade e essa depressão muito grande. E por que isso acontece? Porque falta sentido existencial. O que é sentido existencial? A criancinha vai para a escola, ela sofre um bullying, ou ela não tem amigos, ou ela tem uma dificuldade, ou ela tem não sei o quê. Chega em casa, ainda tem que fazer mais um monte de coisa, ainda mais educação, mais a lista daqui, lista de lá. E ninguém vira para ela e fala assim,
né? Não, nem como foi seu dia, mas é chegar para ele e falar assim, cara, se eu fazer uma pergunta, já parou para pensar no porquê que você está vivo? Por que você existe? Para que serve a vida? Isso são coisas que a gente não faz. E quando a gente não faz isso, a gente tira do jovem, que é o educando, né, a necessidade dele de pensar para além do que está acontecendo. Quando eu era mais nova, eu sofria muito bullying. A sorte é que minha mãe ela já era uma pessoa estranha quando eu era criança, né? Ela já via gente morta, então eu já sabia dessa coisa de espírito, né? De vez em quando a gente estava lá brincando e, né, sai daí. Por quê? Aí se ela não falasse, a gente corria, né? Como o diabo foge da cruz, porque era uma entidade, entendeu? Era um troço brabo, né? E aí a coisa era tensa. Então, eu já sabia, desde quando eu tinha 8 anos, que a gente perdeu, na verdade, minha mãe perdeu uma irmã, minha irmã, né? Com 9 meses na barriga, foi assim, ela ia nascer numa sexta, minha mãe perdeu numa quarta. E aí o bebê já nasceu morto. E quando eu acordei de manhã, que eu fui procurar minha mãe, estava minha avó sentada no sofá com meu irmão, e aí eu perguntei, cadê minha mãe? E eu fiquei muito brava da minha avó estar ali, né? Eu falei, cadê minha mãe? Aí ela falou assim, foi ter bebê, só que ela perdeu. Eu falei, perdeu o quê? Ela, o bebê. Aí eu, mas onde? Aí ela, não, ela perdeu o bebê, ela não nasceu. Aí eu falei, mas se ela foi para ter bebê, o bebê é para nascer, por que não nasceu? Como é que se não nasceu, se está na barriga dela, como é que ela perdeu um negócio que está na própria barriga dela? E aí ela virou para mim e falou assim, ela morreu. Aí eu entendi. Só que eu fiquei muito revoltada. Porque para mim, desde pequena, né, aprendendo com tudo isso, a morte nunca existiu. Eu só não sabia o que acontecia depois, porque eu tinha 6 anos naquela época, então eu não perguntava. Mas quando eu fiz 7, eu já comecei a perguntar para ela. Falei, para onde é que as pessoas vão quando morrem? E aí minha mãe, né, de tanto que meu pai queria que fizesse catecismo, eu botei fogo na família inteira. Não vou, na bruxa, que ela não vou, né, fazia o sinal da cruz ao contrário, fazia assim. Era uma coisa muito louca, né? E eu não vou, e era aquela coisa demoníaca, não vou. E aí minha mãe falou, deixa que eu ajeito a menina, né? Sentou comigo e eu perguntei para ela, eu quero saber o que acontece quando a gente morre. Aí ela começou a me contar do nosso lar. Contou da reencarnação, contou que a gente tem várias vidas, contou que a gente está aqui para se trabalhar. Pronto, nunca mais. Na vida, houve a possibilidade, né, não só de eu pensar em suicídio, mas quando eu era mais nova, tinha uma amiga que falava assim para mim, não, quando eu tiver 18 anos, eu vou me suicidar. Eu falava, por que você vai fazer isso? Ah, porque eu não quero dar trabalho para meus pais. Eu falei, mas você vai dar um baita de um trabalho para seus pais. Eles vão ter que te enterrar, vão ter que ficar chorando sua morte, vão se sentir culpados. Pelo amor de Deus, você é tosca. Ela, não, mas eu vou, ela era toda gótica, assim, sabe? Que era uma época que você usava tênis Adidas, né? Calça larga e piercings, né? Minha mãe achava que eu ia ficar gótica, mas eu nunca fiquei, né? O que ela fez um alívio para ela, né, gente? Que se eu aparecia gótica ou com um dread no cabelo, eu perdi a vida, entendeu? O dia que eu fiz a tatuagem, ela quase caiu das pernas. E aí, e ela falava isso e eu falava assim para ela, mas cara, mas não vai adiantar que você vai nascer de novo. Ela olhou para mim com o olho arregalado desse tamanho e falou, quê? Falei, se você se matar, você vai nascer de novo, não vai adiantar nada. E aí ela ficou meio chocada com aquilo. Ela, como assim vou nascer de novo? Aí eu expliquei para ela o que minha mãe me explicou aos 8 anos de idade. Naquela época eu já não tinha mais 8, tinha uns conhecimentos a mais, umas magias a mais. Aí ela ficou, só que eu expliquei para ela o que ia acontecer quando a pessoa, no caso, se matar. Porque eu não vou contar para vocês, seja em Memórias do Suicídio. Um livro pequeno, né? Que você lê num sábado de tarde. E aí ela ficou muito chocada. Ela falou, mas eu não acredito nisso. Eu falei, então experimenta. Porque a menina nunca experimentou. Entendeu? Ainda mais porque ela sabia da má fama da minha mãe. Né? A médium, né? Iraci, ela era tensa. Ela era que ligava e falava assim, vocês estão fazendo não sei o quê, sai daí todo mundo. Todo mundo saía, porque a gente estava fazendo alguma coisa que não podia. E como ela via, ninguém sabia. Né? Um dia ela viu a gente brincando de gatomia na casa do meu primo, no escuro. Para com isso que seu irmão vai bater a cabeça no negócio. Tuf, te bateu. Aí a gente, meu Deus, bota band-aid, a mãe vai matar a gente, não sei o quê. E ela estava lá em outro lugar. Aí chega meu irmão com a testa aberta. Ô, mãe. Aí a gente inventou uma história, né? Eu caí, bati a cabeça não sei aonde. A mãe, brincadeira, isso foi no Gatomia. Aí a gente, não foi não. Se mentiu uma semana sem descer pro play. Foi no Gatomia, mãe. Foi bem tenso aquela vez. Mas enfim, voltando para cá, né? Para a gente poder voltar no balacobaco, o suicídio, ele tem muito de você não dar valor existencial. Os jovens hoje, eles não sabem o que eles estão vivendo. Então, eles não têm ideia do que eles sofrem bullying. Você pegar uma pessoa que sofre bullying e falar assim para ela, sabe por que sofre bullying, cara? Sofre bullying porque nem você sabe de você mesmo. Você sofre bullying para você aprender. Como assim? Então, isso é bom para mim? Se você pode fazer isso ser uma coisa maravilhosa para você, ou você pode fazer isso ser a causa do seu suicídio.
Mas você tem que... Você sabe por que você só se altera tanto quando alguém fala isso? É todo um processo que a gente não faz. E a falta de valor existencial vão levar a todas essas psicopatologias que a gente falou. DDA, DTH, transtorno de ansiedade, fobia, pânico, depressão. As pessoas que não têm essa ideia de que para que serve a minha existência, cara, fica muito complicado viver, né? Porque quando acontece aquelas magias, você fala, bem, tá, também, falando da sombra. Amiga, genético, vamos trabalhar o que é genético? Olha só, gente, isso é epigenética, tá? 30%, isso aí epigenética é um ramo que está surgindo aí na medicina, que eles descobriram uma coisa fantástica. Eles descobriram que 30% o gene é responsável, mas 70% é experiência. Então, cara, eu acho que 70 é maior que 30. Então, assim, você vira para mim e pergunta, mas não é genético? Não, é propensão. Como assim propensão? Propensão. Eu posso vir a ser assim por N situações, mas vai depender muito disso aqui, ó. Entendeu? É porque o ego, gente, ele faz uma coisa terrível, tá? Como a gente faz essa divisão do eu sou e eu não sou, como tem essa divisão aqui, se o que eu não acho em mim, eu acho no outro, o meu ego é como se ele estendesse um bracinho assim e falasse, meu. Por isso que a gente tem ciúme, medo de perder, saudade absurda, pânico, né? Cadê a outra? Pois está chorando que seu filho vai para Nova York, eu vou visitar ele na Torre Eiffel, não, né? Que é em Paris. Fica em Paris, né? Mas na Torre da Liberdade, eu vou na Broadway, eu vou ver o Fantasma da Ópera, entendeu? Eu vou fazer vários Snapchats com o Felipe Carolis, maravilhoso, né? Então, assim, mas a gente a gente estende assim, ó, meu. Por isso que a gente fala que o ego, aí foi o que você falou, de alguma maneira, se eu morrer, todo mundo morre, se eu sofrer, todo mundo sofre, eu sou responsável por aquilo, porque a gente vai fazendo essas extensões. O ego, ele vai criando essa mãozinha e vai criando esse apego. Então, quando o indivíduo é muito centrado no ego, e ele não sabe da sua, né, integralidade, ele não sabe que ele é o todo, ele fica aqui achando eu sou e eu não sou, cara, ele vai fazer projeções violentas. É por isso que acontece aqueles casos que a gente vê de assassinato. Uma mulher, esposa se separou do marido, o marido foi lá e matou a mulher. Mas que raio é esse troço para ele matar essa mulher? Essa projeção, é esse troço, essa dor insuportável que eu não vivo sem e também você não vai ver com ninguém. Entendeu? E aí entra nesse processo. Mas isso é projeção pura. E isso é o centro do centro do centro do ego. É a pessoa que ela tá muito fixada nisso aqui, ó. Essa pessoa é dual, completamente dual. Oi? Como se a pessoa fosse dela. Aliás, a gente faz muito isso. A gente faz isso com o filho também, né? A mãe, se ela não fizer esse troço com o filho, ela não cria, não, gente. Ela doa. Né? A minha mãe, ela me doava. Falava que eu vou vender essa criança, que ela está um pouco incorporada. Eu via espírito desde os 3 anos, quando eu era pequena. Imagina só que legal, né? Eu vendo coisa, meu pai desesperado, minha mãe, que eu estou doando essa criança, ela é fofinha, ela fala, anda sozinha já, né? Mas estou aqui, estou doando. Vê espírito, isso aqui não conta, só vem nas linhas de baixo. Né? I see dead people pode acontecer de vez em quando. Né? Mas assim, então a mãe faz aquela coisa da posse, mas a gente tem que aprender a ter o amor, que é o retirar daquilo. Isso é arquetípico. Né? E a gente, enquanto não tem autoconhecimento, a gente vai fazendo isso. É por isso que muitos espíritos, quando desencarnam, acontece isso. A gente já vê isso, quer ver isso, lê André Luiz. Qualquer livro de André Luiz você vai ver. O cara, que a noção dele de eu, né, ele projeta para as coisas, para a matéria, para o dinheiro, para né, aquele nome, para aquela instituição, sei lá para o quê. Quando ele desencarna, ele fica ali calcado, pego, não sei o quê, naquele negócio lá. Por quê? Porque a noção de eu dele está ligada com aquilo. E aí acontecem esses casos, a gente que mata um, mata todo mundo. Pergunta, gente. Causa, meu bem, a culpa e o medo aqui, que está tudo encralacado aqui, entendeu? Aliás, a culpa vai causar isso aqui também, ó. Porque nós somos seres duais. Como assim duais? Eu não sou capaz de ver o dia e a noite acontecendo ao mesmo tempo. Mas eu sou capaz de saber que se nós estamos aqui de noite, o dia está em outro lugar. Mas perceba que isso é um conhecimento, é uma aquisição de consciência, é um saber, é uma filosofia, é você transcender o físico, certo? Porque eu não posso dizer para você que é real.
mas eu sei que é. Isso é uma fé que eu tenho nesse conhecimento. O problema das pessoas é que quando elas criam esse eu sou e esse não sou, elas não sabem que isso aqui funciona da mesma forma. Tudo aquilo que você é, existe a contraparte dentro de você. E vice-versa. Então, se eu aprendi na família que eu sou uma coisa, cara, qual é o meu trabalho? O que a vida vai fazer comigo? Onde é que vão estar os seus sofrimentos? Vão estar querendo te mostrar que você também é a outra coisa. É assim. E você vai ter que enxergar, acontecendo às vezes na mesma situação. Lembra do egoísmo que eu falo para vocês? Que não tem como a gente não ser egoísta? Se eu faço para o outro, eu sou egoísta comigo. E se eu não faço para o outro, eu sou egoísta com o outro. Então, quando é que eu não vou ser egoísta? Na filha, aceita que dói menos. É uma questão de ponto de vista. Entendeu? Oi? Coragem, mesma coisa. É a mesma coisa. Sou corajosa para... A pessoa que tem coragem, onde é que está o medo? Cara, o medo está em algum lugar. Porque ninguém tem... Para você precisar de coragem, você precisou do medo. Cara, e uma coisa funciona com a outra. Ué, se você tá falando... você precisa ter coragem agora para alguma coisa? Não, você está sentada aí no bem bom, amarradona, você não está tendo coragem. Agora, se começa a pegar fogo aqui, você tem que ter coragem de correr. E também vai ter medo do fogo te pegar. Exatamente. Porque eu tenho medo, eu tenho coragem. E porque eu tenho coragem, eu sei que eu tenho medos. Isso é importante, dosar isso. A luz e a sombra, gente. O yin e o yang. É. Sim. Aí quando o medo é uma questão para você, vou pegar aqui para a síndrome do pânico. Lembra que eu falei para vocês que doença não existe? Que o que existe é um senso comum e quando aquela pessoa foge desse senso comum, ela acha que aquele troço é uma doença. Então eu falei para vocês, se para mim, eu aprendi na minha vida que ter medo, se eu sou de uma família onde ninguém mostra fraqueza, onde ninguém mostra vulnerabilidade, onde todo mundo é corajoso e faz as coisas, o que eu não posso ter? Medo. O que está na minha sombra? Medo. O que eu não tomo contato? Medo. Qual é a única maneira de eu tomar contato com medo? Reverte, lógico. Se eu sou uma pessoa muito medrosa... Sim. Sim, mas você tem que... muitas vezes a pessoa que ela se intitula corajosa, ela também foge do medo, porque aquelas pessoas também têm o medo e não sabem. Né? Então, assim, ou aquela pessoa que tem muito medo, ela vai ser colocada o tempo inteiro em situações para ela achar a coragem dela. Não tem jeito, gente. Pois é, exatamente. Exatamente. O bullying só é bullying quando você não sabe de você. Porque se eu sei de mim, aquilo não é bullying para mim. Você quer ver? Quantas vezes a gente não faz uma brincadeira com alguém que não tem nada demais. A pessoa vira e fala, ai, não gostei da brincadeira. E você fica pensando, cara, que doido. Ainda hoje em dia você não pode fazer nada, que você ou é homofóbico, ou é preconceituoso, e você nem fez bullying, você fez uma brincadeira como você faria com qualquer outra coisa. Então, assim, é exatamente isso. E aí eu vou pegar exatamente os opostos que a gente falou, lembra? O problema da depressão é que a pessoa não pode ter o que na vida dela? O que ela aprendeu que ela não pode ter? Tristeza. Ela é obrigada a sempre estar feliz, buscando a felicidade. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que não sei o quê, eu tenho que não sei o quê. Ela não pode ficar em casa mebando. Porque se ela ficar, vai ter uma culpa surreal dentro dela, ela não pode parar para ficar triste de vez em quando, isso é uma coisa normal. Aí a depressão, ó, taft, toma. Oi? Exatamente, aí vai lá, é uma loucura isso. E o medo é a mesma coisa, gente. O transtorno de ansiedade que a gente falou é a mesma coisa. A pessoa que não pode ser ansiosa, ela não pode ser ansiosa. Vou dar um exemplo, na família do meu namorado, todo mundo, ninguém pode ser ansioso, ninguém pode ser ansioso, todo mundo tem que ser calmo. O pai dele, então, eu te falei, ele dorme no Rock in Rio, né, gente? Aquilo foi ridículo. Ele expulsou as latinhas, o que eu vou deitar aqui no show do Slipknot? Foi uma besta satânica soltando fogo lá e ele dormindo. Então, assim, e lá na família dele todo mundo é calmo. O meu namorado, não. Não, chegou eu, destruí tudo. Mas primeiro foi o meu namorado. Só que a família fez assim com ele, ó. Aí você olha para ele parece calmo, ele não fala. Ele tem a mesma alegria que esse negócio aqui. Gente. Se você fizer uma social com todo mundo, daqui a pouco você vai falar, cadê o Rodrigo, gente? Eu tô aqui. Entendeu? Tá quieto, ele não fala muito. Né? Quando ele faz uma piada, é muito sem graça. Eu falo, não faça essa piada, amor.
piada não, entendeu? Fala qualquer outra coisa, fala de negócio. O Frank sabe, né, Frank? O Rodrigo é quieto, cara. O Rodrigo é quase mudo. Ele parece que morreu, esqueceram de enterrar. Aí namora com quem? Comigo, porque eu sempre falei e nunca tive problema nenhum. Minha mãe sempre falava assim, que lindinha, ela fala com todo mundo. Eu falo mesmo, não tô nem aí. Aí ele foi namorar com quem pode falar. Então, cara, ele só fala, acho que é porque eu tô ali. Aí de vez em quando ele não vou falar, acabou, vai falar assim, não. Ele não buzina, faz um monte de coisa que eu faço. Então, assim, eu aprendo de vez em quando a ficar quieta. Mas é o oposto. Mas para ele ter ansiedade horrível, então ele é tag. Imagina. Graças a Deus que eu não turmo. Entendeu? Mas você veja só, eu falo muito, mas dentro eu não sou ansiosa. E eu consigo, se eu precisar parar de falar, eu paro. Eu não sou aquela criança que precisa falar, entendeu? Quando eu era mais nova, eu tinha muito para falar. Hoje, isso é muito mais tranquilo em mim. Hoje eu sei que eu falo rápido, hoje eu sei do meu pensamento, mas se alguém chegar para mim e falar assim, Cristiane, você fala muito rápido, fala devagar. Eu falo mais devagar. Mas não é uma questão para mim, entendeu? Porque falar para mim eu posso, como posso ficar quieta. Tanto que uma coisa que eu adoro fazer, adoro ficar em casa sozinha, adoro. Eu não falo com ninguém. Leio muito o tempo inteiro. Se você me pegar, né, final de semana, o que você está fazendo? Ou eu estou vendo uma série cabeça no Netflix que me gosta, ou eu estou lá mergulhada no livro. Ou eu estou comendo. Obrigado, bipolar. Eu não falei, né, gente? Bom, nos minutos finais vamos falar do amigo bipolar. O bipolar ele tem 2 problemas. Ele não pode ser 2 coisas. Então, ele vai fazer isso aqui, ó. Tá. Ele sabe aquela bolinha maldita que a gente tinha que fazer? Eu não sei o nome daquilo, que você vai bater embaixo e tá. Como que é? Bate-bag, bate-travels. Aquele negócio que machucava a existência quando você, né? Você podia perder a vida. Então, nesse negócio que esse bate-bate, é igual o bipolar. O bipolar tem 2 polos, que eu estou junto, estou separado. Por que isso acontece? Porque é verdade, gente. Uma das coisas que o bipolar não pode ter é a ansiedade. Por isso que a gente chama de transtorno maníaco, aí, né, ou depressivo, né? Aí a gente tem, né, todas as derivações. Mas a mania vem da euforia. Ele não pode ser eufórico. Provavelmente ele era aquela criança maravilhosa que chegava em casa, mãe! Menos. E aí ele aprendeu que, né, eu vou comemorar um gol que eu fiz. Grito, não grita! Ou vou comemorar, sabe? Eu era muito assim, eu só não soube bipolar porque Deus não quis. Porque lá em casa, né, chegava a visita em casa, eu começava a rir, igual louca, entendeu, gente? Literalmente, né? Parecia um cachorro feliz, e minha mãe nunca falou, para com isso, menina, que tá parecendo um demônio, né? Ela deixava eu rir, falava, daqui a pouco ela para e cai no chão, entendeu? Que eu, caía no chão, pronto, parava. Aí ela abraçava a pessoa, falava com a pessoa. Porque o meu pai que ficava assim, ó, fala baixo, parece que você mora perto de cachoeira. Sorte que minha mãe também mora perto de cachoeira. Então minha mãe falava assim, não fala não, fala no seu tom, é meu tom, né? Mas era bem tenso, mas era para ser. E o bipolar, ele faz isso. Gente, para você entender qualquer doença psiquiátrica, qualquer transtorno psiquiátrico, o que tem que estar na cabeça? Tudo aquilo que eu não posso ser, vira minha doença. Vira sombra e vira minha doença. É isso. Foi, gente. Vamos agradecer, Senhor, a oportunidade da existência. E pedir para Ti que possamos conhecer todos os tesouros que existem dentro de nós. Que possamos retirar os óculos de julgamento, que possamos retirar da nossa mente a culpa e flertar com tudo isso de uma maneira muito serena, muito tranquila. Que possamos renovar nossas crenças e valores e dessa forma aprender a nos amar de uma maneira integral e de uma maneira profunda. E assim pedimos a Joana que permaneça ao nosso lado sempre, nos inspirando e nos intuindo nessa nossa jornada de autoencontro. Graças a Deus.